Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo com o programa Viver Bem. Esse programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. E sempre com temas maravilhosos e, basicamente, gente, temas, assuntos pedidos por vocês mesmos, nossos amados ouvintes. E eu faço aqui esse pedido que continuem colaborando com a gente, dando sugestões de temas, de assuntos, tirando suas dúvidas, através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E por falar em radiocatedral.com.br, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, como todos sabem, né? Nós somos muito bem recebidos aqui nos estúdios da rádio. E a rádio, agora no dia 8 de dezembro, gente, completou 31 anos no ar, a idade da minha filha. 31 anos de alegria, dessa transmissão com amor da palavra, de temas e assuntos que tocam o coração da gente. Então devemos sim agradecer a Deus, e eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de compor essa história. Há alguns anos eu estou aqui colaborando com a rádio. Para mim é uma missão. A rádio, ela nos acolhe, ela nos abraça, e depende muito da nossa audiência, né? Então eu convido a vocês, que nos ouve agora, a nos ajudar a sempre apagar mais uma velhinha do bolo de aniversário da Rádio Catedral, no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora. Gente, hoje o tema é muito interessante. Quem não gosta de falar de amor? Como é que o amor se expressa? Como é que o amor se manifesta? Sobre um tema que foi pedido por alguns de vocês, não propriamente este, mas nós reunimos os pedidos para que os psicólogos falassem sobre o amor. Então a gente monta um tema. O tema de hoje é a expressão do amor e suas manifestações. Que tema bonito! E para abordar esse tema, nós convidamos o psicólogo clínico, que já compõe o time do programa, o Vitor Lima, que é da paróquia de São Simão, é isso, né? São Simão, tem consultório no Largo do Machado, ele já vai falar, atende também online e é o convidado de hoje. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde, doutora Sônia, boa tarde, ouvintes. Satisfação estar aqui e, como sempre um desafio falar sobre os temas que envolvem a psicologia em si e falar do amor também, que é uma coisa bastante desafiadora nos tempos atuais. E pretendo aqui tentar tirar todas as dúvidas, deixar o mais claro possível, para que você possa entender o que seria isso então, né? A expressão é a manifestação do amor em si. E, como a Sônia disse, atendo tanto online como na clínica Victor Frankl no Largo do Machado, e tento, ajudar o máximo possível as pessoas que estão aí padecendo de algum tipo de sofrimento psíquico, emocional. Aqui espero também poder contribuir um pouco para isso, né? Que quando a gente não entende o amor, ou quando a gente tem uma falta de amor, a gente acaba sofrendo também. Então acho que talvez o programa possa te ajudar nesse ponto um pouquinho em relação a isso. É verdade, Vitor, mas você tem um registro profissional como psicólogo clínico, fala um pouco. Eu tenho certeza, já lhe conheço um pouco, né, como profissional. Você que compõe uma equipe junto comigo também, de psicólogos clínicos e especialistas em logoterapia. E no final do programa nós vamos dar o contato, mas você é palestrante também, você atende em quais instituições? Então,
O meu registro no conselho é o 05-72243. Eu sou palestrante nas horas vagas, quando surgem oportunidades eu atendo de diversos temas, né? Sejam instituições eclesiásticas, seja organizacional. Eu já ministrei uma palestra sobre psicologia financeira, por exemplo, do investidor. Interessante, hein? Foi um tema muito desafiador, inclusive. Poxa, perdi Sim. essa. Foi em 2021, eu ainda estava na faculdade, tive essa oportunidade de fazer essa palestra na empresa de um amigo, e ali eu pude desenvolver como é que é o comportamento do investidor, né? O que faz as pessoas procurarem o investimento em si. Já fiz uma palestra aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro também sobre o caos que o mundo se encontra hoje, né? E também já ministrei uma palestra sobre o efeito da música na psicologia humana, lá na Barra da Tijuca. Foi agora em setembro, se eu não me engano. Gostei desse conteúdo, até porque eu trabalho a logomúsica em consultório. E foi também desafiador, né? Quem não me conhece, eu sou guitarrista. Ótimo. Então eu falo um pouquinho da linguagem da música também, conheço um pouquinho ali da teoria musical. E tem muito sentido, viu, Sônia? A música, ela realmente impacta no nosso desenvolvimento psicológico, né? Então, assim, sempre que surge oportunidade eu abraço e tento ali descascar ali o assunto o máximo possível para ficar ali de fácil consumação para as pessoas que não têm tanta essa linguagem rebuscada. Às vezes a gente vai procurar um assunto e está lá todo rebuscado, você não consegue entender aquilo ali, e eu tento trazer numa linguagem um pouco mais acessível o assunto em si. E espero fazer isso agora também, com o assunto do amor. Então, e por falar de amor, doutor Vitor, o que é o amor? Pergunta uma bomba já. Vamos contextualizar os nossos ouvintes. Exatamente. Todo mundo acha que sabe o que é o amor. A gente sente o amor, né? Mas o amor se expressa. Então, um contexto de uma forma mais simples, o que é esse amor? Perfeito. Eu vou pegar, então, de duas maneiras diferentes da gente olhar esse fenômeno. Quando a gente olha hoje para o campo da neurociência, o amor está atrelado a duas substâncias, que é a ocitocina, que é um hormônio, e também a dopamina, que é um neurotransmissor. E os médicos em si eles vão falar, né, tudo que eles batizam a ocitocina como o hormônio do amor. Eu vou pegar um exemplo bem fatídico que aconteceu recentemente, onde a gente percebeu que a falta desse hormônio gerou um grande problema na nossa vida. Foi durante a restrição social da pandemia. Como é que a ocitocina ela dispara? Ela dispara mediante o toque. Então, nós brasileiros temos uma característica muito peculiar diante das outras culturas. E quando a gente vê algum conhecido na rua, a gente se abraça, se toca, se beija no rosto. E isso já estimula a ocitocina por si só. Traz essa felicidade, né? Traz essa felicidade oriunda da gente. E a dopamina também, ela acaba disparando quando a gente está em contato com coisas que estimulam bastante a gente. E eis um perigo. As telas costumam ter essa reação dopaminérgica na gente, principalmente redes sociais como o Instagram. Quando você recebe ali aquela curtição na sua foto, na sua publicação, aquilo te dá um gatilho dopaminérgico e você fica estimulado. Só que isso pode gerar um vício. Quando se gera um vício, você fica desordenado todo ali o disparo da dopamina, que pode fazer com que você fique preso às telas, né? Então, neurologicamente falando, a gente tem essas duas maneiras de expressar ali o que seria o amor, tá? De maneira um pouco mais científica, vamos colocar desse jeito. Agora, voltando um pouquinho mais ali aos nossos passos, onde a gente traz uma concepção um pouco mais filosófica da coisa, nós, seres humanos, nós temos uma bipartição, né? Segundo a filosofia, e depois alguns filósofos ainda acrescentaram uma terceira partição. A gente é composto de corpo e de alma, e a terceira partição seria o espírito. Ou seja, a gente tem uma parte que ela é imanente, mais material, e a gente tem uma parte que é mais transcendente, ou seja, ela é mais espiritual, vamos colocar assim.
o amor, ele está presente exatamente na parte transcendente da coisa. Veja, quando a gente vai falar sobre a dopamina, sobre a ocitocina, a gente tem toda uma explicação ali neuroquímica, bioquímica, de como funciona toda essa manifestação cerebral. Só que isso, Sônia, não explica por que a gente chora quando a gente escuta uma música. Sim, que faz lembrar de alguém. Quando a gente vai ver uma pessoa que é muito querida pra gente, por que acontece esse choro? Né? Isso é um aspecto transcendental ali. O amor está muito relacionado a isso, né? Aquilo que está para além daquele momento. E se a gente for tentar trazer ali uma definição do que é o amor, eu acho que os medievais conseguiram acertar muito a definição do que é o amor. É aquilo que não morre, ou seja, aquilo que é imortal. O próprio Santo Agostinho, ele falava muito isso, né? O amor está ligado, está muito relacionado a um princípio de ilimitude, aquilo que é ilimitado, aquilo que não morre. E isso realmente, quando a gente for destrinchando aqui, eu não for destrinchando aqui para você, você vai entender o porquê que ele não morre. Está muito associado a essa perspectiva mais transcendental. O próprio Santo Agostinho, ele fala que a virtude, né, ela é a forma como a gente ordena o nosso amor. Tanto é que ele fala que a virtude é o ordo amoris, em latim. Ou seja, como a gente ama, a maneira como a gente ama, quem a gente ama, vai dizer se a gente está levando uma vida ordenada ou não. Quando a gente vive uma vida desordenada, a gente padece de sofrimento. É um exemplo simples que eu vou dar aqui para vocês entenderem o que ele está querendo dizer com essa questão da virtude e da ordenação do amor. Se eu falo que uma garrafa d'água, que nem a minha que está aqui na frente do estúdio, é a coisa mais importante da minha vida, eu vou cair em um profundo sofrimento depois que eu perceber que ela sumiu, que acabou a água nela, e eu tive que jogar ela fora. Por que eu vou cair em um sofrimento? Porque ela não é uma coisa necessariamente que tem uma utilidade. Ela não tem uma utilidade para além daquele momento presente, né? E isso acontece para várias outras coisas na nossa vida. Quando eu coloco um amor para além com um objeto em específico, né? Um celular, por exemplo. O celular é uma coisa que eu posso perder a qualquer momento. Então, se eu coloco aquilo ali como uma coisa mais importante na minha vida, eu vou viver uma vida desordenada. E antes da gente entrar no quesito do amor e das suas expressões em si, tem 3 características que estão presentes, né, anteriores ao amor, que é interessante colocar, que é a necessidade, a doação e a apreciação. Né? A necessidade, essas 3 coisas, né, antes de eu passar para a necessidade, essas 3 coisas, elas possuem um grau de prazer. Elas geram um prazer na gente. A necessidade, a gente sente sede. Então, trazendo o exemplo da água, a água em si, né, quando a gente está com muita sede, ela traz, quando a gente bebe ali um copo d'água, ela traz aquele efeito de prazer. Só que perceba, e à medida que você vai satisfazendo essa sua necessidade, o prazer ele vai diminuindo. Então, a correlação entre o prazer e a necessidade está justamente tá ligado com a questão da falta em si, tá? E a doação, diferentemente, é o prazer que a gente sente de se doar ali para o outro. Quando a gente faz bem para alguém, quando a gente faz bem para o nosso próximo, a gente sente isso. E a apreciação está relacionada à contemplação. Quando a gente vê algo muito belo, a gente fica admirando aquilo, a gente fica horas parado ali olhando para uma tela, para alguém em específico. Então essas são as 3 características que estão ali imiscuídas ao amor. Excelente! Gente, estar aqui em companhia do convidado, psicólogo clínico, é aprender. Eu estou aqui caladinha, porque doutor Vitor Lima é mais do que um psicólogo. Dá uma aula para gente. Nossa, que bacana, doutor Vitor, trazer. E, gente, falar de amor... O tempo passa tão rápido, a produção já avisou que precisaremos fazer 1 minutinho de intervalo. Mas algo que me preocupa, e eu quero levar até para o próximo bloco, é a banalização do amor, doutor Vitor. Então, um grande problema que eu percebo, nós percebemos, principalmente nós psicólogos que atendemos essa demanda, o sofrimento humano,
E percebemos, precisamos estar muito atentos ao comportamento humano. Então, a banalização do amor na nossa sociedade contemporânea me preocupa, porque vem muita gente dizendo que ama, mas, na verdade, se a gente para pensar na fonte de tudo isso que o Dr. Vitor coloca, a gente sabe que o que se fala por aí não é o amor. Então, vamos até lembrar, enquanto o psicólogo falava, eu lembrei da palavra em Coríntios 13. Sim. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo suporta. Enfim, tem tanta coisa. Nós só estamos aqui, gente, cada um de nós, e você também que está aí nos ouvindo, por conta do amor. Então, somos vitoriosos, nascemos do amor para o amor. E estamos no ar há muito tempo, gente. Eu, psicóloga Sônia Nascimento, psicóloga clínica especialista em logoterapia, como âncora deste programa, tenho uma grata alegria de estar aqui todos os domingos com você, que nos permite essa companhia. E em todos os domingos também temos um convidado muito especial. Hoje é o convidado, o Dr. Vitor Lima, que compõe já a equipe do programa. Ele também compõe a equipe de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio. E para quem ainda não sabe, nós nos reunimos com o nosso coordenador, pai, dirigente espiritual, que é o bispo Dom Antônio Augusto. Em todos os meses ele nos forma, nos acompanha, e em todos os meses abordamos temas da psicologia e espiritualidade no corpo de psicólogos que são católicos. Nós temos um Instagram, e eu convido a vocês que são ouvintes do programa Viver Bem a nos seguir. É o GPP, Grupo de Psicólogos da Arquirio, Grupo Plural de Psicólogos. E hoje aqui no nosso programa, neste domingo, eu faço menção ao aniversário da nossa amada Rádio Catedral, que está há 31 anos no ar. Completou esses 31 aninhos com o apoio de todos vocês no dia 8 de dezembro. Então, é um privilégio estar aqui, é uma alegria contar com a audiência de todos vocês. Voltando ao nosso tema de hoje, gente, é o amor. Nós estamos falando dessa expressão do amor e suas manifestações. A próxima pergunta é muito interessante. Doutor Vitor, o amor realmente tudo suporta? Eu mencionei a carta de Coríntios. Sim. O amor tudo suporta? Sim, Sônia, essa é uma pergunta bastante polêmica, né? E voltando com o que você estava falando antes do intervalo, né? Sobre a questão da banalização. Como é que as pessoas elas estão definindo o amor hoje? A gente está perdendo praticamente a referência do que é a expressão do amor. Então, a gente às vezes liga, vê seriados, vê novelas, e aí você vê pessoas tendo relacionamentos extraconjugais, falando que aquilo ali é uma expressão do amor. É muito perigoso a gente chegar e colocar dessa forma, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Quando você está ali devotado, entregue para uma pessoa, você tem essas 3 características que eu coloquei antes, né? A necessidade, a doação e a apreciação imiscuídas, e elas estão direcionadas para uma pessoa. Quando você mencionou a questão da Carta de Coríntios de São Paulo, sim, né, o amor tudo suporta. O amor ele está relacionado a essa questão, né, de atemporalidade. Então, independentemente daquilo que está acontecendo com você em determinado momento, seja dificuldade do relacionamento, seja dificuldade ali no seu matrimônio, quando você tem um princípio norteador e estruturador, o amor, sim, ele consegue suportar tudo. E já emendando com o que eu respondi agora, o amor ele é polissêmico. Então, os gregos eles tiveram uma sacada muito genial em fazer uma divisão em respeito da palavra amor.
A gente só conhece amor em português, né? Os gregos não. Os gregos conhecem em 4 palavras o amor e eles diferenciam, né, o nivelamento de cada um para o outro. Então a gente tem 4, tá? A afeição, a amizade, o eros e a caridade. Então eu vou colocar aqui em grego o que seria, tá? O storge é a afeição, filia é a amizade, eros é o mais apaixonado, vamos colocar assim, e o ágape é o amor-caridade. Como é que funciona essa divisão? O storge é o mais humilde de todos. Ele está presente na gente. Então o que vai acontecendo? À medida que a gente for subindo em relação aos amores, você vai percebendo que ele vai diminuindo, ele vai ficando mais específico. A afeição nada mais é do que esse jeito de ser que a gente tem relacionado com o próximo que a gente não conhece. Então hoje eu cheguei aqui na rádio, dei bom dia para as pessoas, isso é uma afeição. Gente que eu não conheço, a gente tem esse jeito de ser que une a gente de uma maneira mais superficial, né? Não é uma coisa muito aprofundada. A gente costuma levar isso para as nossas relações cotidianas, a gente não consegue necessariamente estabelecer vínculos com a afeição, mas é o que faz a gente estruturar uma convivência dentro de uma empresa, né, dentro de uma instituição e assim sucessivamente. Só que ele por si só não é suficiente. A pessoa que vai tentar viver só com storge não vai conseguir sobreviver, porque ela depende de muitas outras coisas, né? Só ela por si só não basta. Já o amor filia, que é o amor amizade, já é um pouco mais aprofundado, mais nivelado. Você parar para perceber como é que uma amizade ela é construída. Você está falando de um determinado assunto e uma outra pessoa ela também conhece aquele assunto e vocês falam assim, caramba, você também está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? E você percebe que o mundo para ali naquele momento, que só vocês conseguem enxergar aquilo ali em específico. E uma imagem bastante interessante para a gente definir o que é o amor filia é um triângulo. Por que é um triângulo? Você tem 2 pessoas abraçadas olhando para um ponto em comum. E o Santo Tomás de Aquino ele falava uma coisa muito bonita a respeito do amor, Sônia. Idem et vele, idem noli. Que significa? Amar as mesmas coisas que eu e odiar as mesmas coisas que eu. O princípio da amizade é isso, né? O Aristóteles ele falava na Ética Nicômaca que o amor, né, o amor, amizade, né, a amizade é um outro eu. Você vê um espelhamento de si no outro por conta desse objetivo em comum. Né? Esse objetivo em comum é o que une as pessoas no padrão de amizade. E a partir disso, o amigo ele vai sempre se felicitar com as suas conquistas. Veja bem, existe muita diferença entre a amizade e a pseudo-amizade. Às vezes, nós, nesse senso de querer pertencer a um grupo, a gente faz de tudo, prostitui até mesmo a nossa própria personalidade para poder estar inserido ali. O que se gera com isso? A gente se perde. Essas são as pseudo-amizades. As pseudo-amizades elas fazem com que você se despersonalize para estar inserido em um determinado contexto. A amizade ela não provoca isso. A amizade não faz com que você se prostitua. Né? O seu amigo ele vai querer sempre o melhor de você e vice-versa. Ele vai se contentar com todas as suas conquistas, com todas as coisas que você tem feito, e ele vai sempre ser o seu suporte quando você precisar. E claro, vai ser aquele tipo de pessoa que vai puxar sua orelha quando precisa, porque né, ser amigo é cuidar de alguém, não é falar aquilo que o outro quer ouvir, é falar aquilo que ele precisa ouvir. Então hoje a gente tem uma corrupção também do que seria a amizade. Muito interessante essa colocação. Tem essa questão. O eros já é o tipo de amor mais apaixonado, que está relacionado a uma pessoa em específico. Veja bem, né? O storge, a afeição, já era mais amplo, a amizade já diminuiu mais um pouco e o eros especificou ainda mais ainda para uma pessoa. A imagem que a gente tem ali do amor eros é quando tem 2 pessoas olhando uma para a outra, né? num entrelace ali romântico. O C.S. Lewis, que é um grande autor, filósofo e teólogo também, ele tem esse livro Os 4 Amores, que é de onde eu estou usando para poder estar dando essa especificação. Ele fala que o eros, ali quando ele está na sua maior manifestação, ele consegue chegar num ápice muito grande em relação à parte romântica da coisa.
que não é necessariamente só um desejo de consumação do outro, é um desejo de fazer o outro ali ter uma sensação celestial junto consigo. E o Eros é o que leva à relação sexual. Só que veja também, assim como a amizade, a gente está tendo uma desordenação daquilo que é o Eros, que seria, o oposto do Eros seria Vênus, segundo C.S. Lewis. O que é o Vênus? É você utilizar o outro só, simplesmente como um objeto para alcançar um determinado fim. Então a gente tem visto muito isso nos relacionamentos atuais. Eu só estou com você porque você me promove determinado prazer em tal ponto. E aí a pessoa acaba se tornando o quê, Sônia? Descartável. Então a gente não tem essa estruturação, né? O Eros não promove isso, Vênus promove. É como se você guarda, assim, ninguém guarda a caixa do maço de cigarros depois que você, né, faz a utilização de todos os cigarros ali. Por quê? Porque é um objeto, é descartável. Eros não tem essa perspectiva. Ela promove que você fique para além daquilo que esteja sendo consumado. Não é necessariamente uma consumação utilitária da pessoa. É um desejo por ela que vai para além daquele momento. Você às vezes se coloca numa posição onde você... Eu prefiro passar por algo ruim contigo do que eu nunca ter te conhecido antes. Eros promove isso. E quando a gente entra numa corrupção do que seria o amor Eros, a gente infelizmente não tem um princípio de sustentação. A gente fica desordenado, pulando de galho em galho para poder simplesmente usufruir, né? ou deixar aquele prazer ali por si só sendo consumado, e a gente vive vazio. A gente não consegue fazer com que isso supra a nossa necessidade. E o último, que é o ágape, né, o amor-caridade, ele tem aí como a sua principal exposição a carta de Coríntios. O amor tudo suporta. E esses 3 últimos amores que eu coloquei, eles são amores naturais. Esse amor, Sônia, ele é considerado um amor espiritual e um amor divino. Dentro do meio religioso cristão, Jesus Cristo seria a personificação desse amor. Por quê? Porque quando as leis humanas apontam para uma direção, o amor-caridade está apontando para outra completamente diferente. Ele é o amor que ele não morre. Ele é o amor que faz com que todos esses outros amores estruturados, naturais, se estruturem e fiquem muito mais acima daquilo que eles são habituados, quando a gente não tem esse princípio do amor-caridade ali elevado. E veja, é o amor-caridade o único amor capaz de perdoar. E o que é o perdão? Isso é muito interessante, essa palavrinha. Tem o prefixo per do latim, ele vem do latim, que tem uma ideia de através de, ou seja, dá uma ideia de caminho. Esse que é a origem etimológica. Quando você pede perdão, você está solicitando e está mostrando para o outro que você está se recolocando no caminho. E só faz isso aquele que tem total conhecimento sobre si, ou seja, aquele que consegue amar não somente a si, mas também o outro. E quando você dá o perdão para o outro, é porque você também está amando ele. Por fazer isso, acima de tudo, é um ato de caridade, é a doação. Esse amor, ele é o amor menos egoísta de todos, porque os últimos 3 que eu falei para você que está escutando, tem alguma relação de troca. Na afeição, na amizade, você tem uma relação de troca ali com o outro, de ganho também. No amor Eros também. O amor caridade, você não espera nada do outro, você simplesmente se doa. Então essas são as 4 manifestações que existem dentro do amor, e que cada uma delas gera no final o matrimônio, quando a gente consegue alcançar os 4. Então a proposta é que sempre a gente possa chegar no amor-caridade, que a sua consumação final seria ali a união matrimonial, onde você tem de fato todos os 4 amores bem ali ordenados. Muito interessante. Enquanto você falava, Vitor, eu fiquei pensando que é muito comum quando se faz uma pergunta desta: o amor realmente tudo suporta?
fiquei pensando que é muito comum que as pessoas levem esse amor por uma relação, seja conjugal, uma relação de casal. Mas, na verdade, enquanto você desenvolve, eu quero, né, trazer a atenção, convidar os ouvintes a ter essa atenção com até essa palavra suportar. Quando eu pensei no casal, e a gente fica atento quantos feminicídios, Sim. quanta violência, seja com a mulher, seja com o homem, mas principalmente, ou atualmente, vem sendo muito gritante. Então, esse tudo suporta, né, que fiquemos atentos. Porque é claro que o amor, ele não necessariamente para existir ele precisa de uma reciprocidade. Talvez muitas mulheres ou muitas pessoas que aguentam alguma violência podem se perder equivocados, Sim. achando que tem que suportar porque casou, né? Então vou suportar essa violência, às vezes, né, muitas das vezes verbal. Então tudo precisa se buscar um diálogo. Sim. Né? A primeira via é o diálogo. E lembrar que também eu digo do amor ativo. Enquanto você falava, eu lembrei desse amor ativo. O que é o amor ativo? É aquele amor que dá sem esperar receber. E claro que todos queremos ter uma reciprocidade desse sentimento, mas o amor não é doação. Então, esse amor ativo, independente das questões homem, mulher, é o amor que a gente pode dar à humanidade, a qualquer pessoa. É uma palavra de gentileza, é um abraço, é uma alegria. Então, o amor é simples, gente. O amor é fazer o bem sem olhar a quem. Então, que possamos cada dia mais amar a vida e amar essa forma simples de distribuir amor, presentear o outro fazendo bem. E o amor nasce ou é construído, Vitor? Boa. Ele é uma potência que a gente tem dentro da gente. O que seria essa potência? É uma semente, né? Ele vem com a gente tem essa predisposição ao amor, e conforme a gente vai se relacionando, a gente vai entendendo o que ele é. Ele vai se manifestando. Qual é o primeiro contato que a gente tem? Nossos pais. Os nossos pais são os primeiros provedores da manifestação do amor para com a gente. A gente vê ali uma determinada doação deles porque a gente vem indefeso. A gente chega num mundo, a gente não sabe necessariamente agir, aí, saindo por aí catando as coisas, né, fazendo as nossas necessidades, tomando um banho. Então, essa primeira expressão dos pais é, como você falou, Sônia, a doação, né, a afeição também. E eu vou até colocar também como uma espécie de amizade em algum ponto, porque é um objetivo que tem ali entre os pais para poder cuidar do filho, né? O filho é um objetivo em comum deles ali naquele momento. E tem uma coisa muito interessante que você colocou agora em relação a essa parte do tudo suporta, que é exatamente o fato da questão dessa relativização do que seria o amor. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que é isso. Às vezes elas estão se deixando levar simplesmente por um desejo carnal. E veja, coloca o seu parceiro numa posição de objeto. E aí quando você coloca o seu parceiro numa posição de objeto, você não necessariamente está amando ele, você está usando ele como algo a ser descartável. Tem uma frase muito bonita do Santo Tomás de Aquino, que ele fala que o amor é o desejo de eternidade pelo outro. Você quer que o outro se conserve por tudo. Você seria capaz de morrer por ele, para dar sua vida por ele, para que ele ainda continue vivendo. E esse princípio, hoje, ele está muito afastado, deslocado na nossa realidade. A gente não consegue ter necessariamente um referencial de pessoas fazendo isso pelos outros. Tem. Hoje são casos mais raros. Antigamente era coisa muito mais típica. Hoje não, né? Atualmente isso é muito difícil de você ver. Mas voltando à pergunta, a gente nasce com amor dentro da gente, né? A gente vai recebendo esses afetos ali dos nossos pais. Claro, existem situações onde a gente não tem ali os pais biológicos. Como é que fica? Os pais adotivos conseguem fazer a mesma coisa.
né? Os seres humanos, eles têm essa capacidade transcendental da coisa, de se doar ali pelo outro. E quando a gente se esbarra por isso, acontece um movimento transformador. E esse movimento transformador, ele é de dentro para fora também. A gente tem essa influência externa, mas ele acontece principalmente de dentro para fora. Muito interessante. Tem um ouvinte, Fausto Josino, que também é psicólogo. Agradeço, Fausto, a sua contribuição. Ele é psicólogo clínico e também compõe o time do programa. Ele faz a seguinte pergunta: como ser autêntico em meio ao relativismo atual? Putz, boa pergunta. Interessante. Ser autêntico em relação ao relativismo atual é exatamente você se posicionar contra tudo aquilo que o pessoal fala que é relativo. Então, a gente vai falar, por exemplo, o que é o bem? A pessoa fala, é relativo. Então, se a pessoa chega e fala a gente pode perguntar, então você está querendo me dizer que o Hitler fazia coisas boas, já que o bem é relativo? Então, ser autêntico é você procurar aquilo que não se corrompe com o tempo. É você procurar as virtudes, a honra, a bondade, a afeição, a justiça. Isso são posturas norteadoras mediante essas questões relativistas. Porque se a gente não tem um senso de orientação, Sônia, para onde que a gente vai? Imagine quando a gente fica perdido ali em alto mar e a gente não tem uma bússola orientando a gente, já era. A gente vai ficar igual um nômade no meio do oceano. Então o relativismo, ele te coloca num posicionamento onde você não se vê atuando, você não se vê numa direção, né? E para você ser autêntico, você, antes de mais nada, precisa identificar o que há de verdadeiro em você e, segundamente, identificar aquilo que não é seu, que você está pegando que é de outra pessoa e não necessariamente está te estruturando. Quando você pega algo de outra pessoa que te estrutura, aí sim, você está usando um norte, né? Então a gente muitas das vezes pode cair nessa questão de eu estou fazendo as coisas porque está todo mundo fazendo, mas o que todo mundo está fazendo é realmente bom? É só você perceber se isso realmente está te fazendo bem. Você percebe quando algo está te fazendo bem ou não. Perfeito. E que bom, estão chegando mais perguntas. A ouvinte Tássia Rezende, que também é psicóloga. Muito obrigada, Tássia, pela sua brilhante aqui participação. Ela encaminha algumas perguntas. E a primeira é: como expressar amor sendo eu, né, uma pessoa mais fria? Não que a Tássia seja, mas, Sim. claro, como Tássia é psicóloga, ela também traz a vivência dela como psicóloga, certamente encontra essa demanda nos atendimentos clínicos. Perfeito, Tássia. Isso está muito relacionado à questão de personalidade. A gente tem pessoas que têm um comportamento muito mais extrovertido e pessoas que têm um comportamento muito mais introvertido. E a frieza está muito atrelada a esse outro ponto, que é a introversão. Veja bem, quando a gente vai expressar um afeto para alguém, a gente não expressa necessariamente mediante a fala. A fala é importante, ela é importante. Mas e a ação? A ação também é muito importante. Então tem muitas pessoas que elas conseguem expressar o seu amor através de atitudes e não necessariamente por palavras, porque elas são mais travadas mesmo, né? Essa exposição, às vezes, é um lugar muito difícil de ser colocado, de estar ali. Então, eu quero proteger uma pessoa, eu não vou necessariamente falar ali que eu vou protegê-la, eu simplesmente faço. Eu conheço muitas pessoas que agem dessa maneira, elas não conseguem necessariamente expor através da fala, mas por atitude, assim, são pessoas fenomenais. Você vê ela fazendo exatamente aquilo que eu falei agora, que é o desejo de eternidade pelo outro, pelo aquilo que a gente ama. E essas pessoas, elas são dispostas a exatamente fazer isso através de ação. Você vê uma relação no dia a dia onde você não vê necessariamente uma manifestação expressa pela fala, mas por atitude,
é fenomenal. Então acredito que seja mais ou menos por aí. A pessoa, quando ela não consegue se expressar pela fala, pela atitude, ela tem um mar ali para ser explorado para ela poder estar fazendo. Então, se eu gosto de alguém, vou lá e presenteio, eu vou lá e dou carinho, vou lá e dou um afeto, e assim sucessivamente. Existem essas expressões. Sim. E essa pergunta, eu acho assim que cai bem uma explicação como a sua, Vitor, é porque a gente realmente encontra em consultório falas mais ou menos assim, eu atendo casais, né? Uhum. Então, uma das partes mais afetiva e a outra fala, mas eu não sei, né, ser o que ele espera que eu seja. Eu não sei abraçar tanto. Mas, gente, o amor é simples. O amor é como você bem coloca, né, essa expressão, ele pode ser demonstrado até não, olha que bonito que me vem agora. Eu olhei aqui, estou nos estúdios da rádio, olhei uma mesa. Então a mesa é algo tão sagrado, é um lugar tão sagrado, até a mesa fazendo uma boa comida, sabendo aquilo que a pessoa gosta. Se eu não consigo expressar abraçando, eu faço um sanduíche bacana, porque eu sei que o meu amado gosta, e o sirvo. Então, veja, é uma demonstração de amor. Enviar uma música e dizer, essa música eu lembro de você. Né? Então, algo... Gente, amar é simples, não vamos complicar. Amar é muito simples, dar amor, presente amor, é muito simples. Muitas das vezes, basta ser colo que acolhe, basta ser ouvido, escutar, silenciar, respeitar. Gente, não é simples. Então, amar é simples. Tem muitas outras perguntas chegando. Essa de ouvinte que não quer se identificar, pergunta: é impossível ser feliz sozinho, doutor Vitor? É impossível, não foi possível, é impossível ser feliz sozinho, me lembra alguma música. É impossível ser feliz sozinho. Conheço essa música. Pergunta difícil, hein? Difícil demais. Até porque, né, vamos precisar saber quem é essa pessoa, o que ela... Por exemplo, até para ilustrar, se eu não fosse hoje uma mulher casada, talvez eu fosse infeliz, porque eu nasci, minha vocação é a família. Então, desde muito pequenininha, eu fui aquela pessoa que imaginava o casamento, cuidar da casa, dos filhos. Deus me deu só uma, mas tenho. Então, talvez eu fosse infeliz. Então, vai depender muito da história de vida, do que a pessoa carrega no coração. Tem muitas pessoas sozinhas e felizes, porque é a vocação delas. Sim, exatamente. A gente pode falar o seguinte, Sônia, para poder deixar um pouco claro. Sozinha no mundo não tem como. Agora, se você não vê essa vocação que você colocou agora para o matrimônio, ok, é mais fácil. Agora, você se tornar uma pessoa completamente isolada das outras pessoas, realmente você não vai conseguir alcançar uma certa felicidade. Porque, como eu estava falando no início do programa, nós somos seres sociais. Então, se a gente não está pertencente a algum grupo ou algo do tipo, a gente não tem esse despertar ali, né? A gente não tem esse despertar ali da sociabilidade, que o fato de nós estarmos em um grupo faz com que nós nos sentimos ali pertencentes, e isso traz para a gente, tá? Uma certa característica ali de pertencimento. E esse pertencimento faz com que nós nos sentimos ali afetados pelas expressões do amor. É muito interessante essa colocação, e eu sempre lembro, essa música é Wave, né? Tom Jobim, né? Ou Vinícius de Moraes?
Sabe que eu não sei, não é João Gilberto, não, é da Sei. minha época. Olha, gente, eu tenho idade de ser avó do Vitor. Então, eu me recordo da nossa. Claro, nós temos a nossa maior vocação é sermos filhos de Deus, mas eu costumo brincar em família dizendo que não temos uma vocação para sermos ilha. Sim. Ilha. Né? Então, Perfeito. por quê? Perfeito. Eu estimulo muito meus afilhados, sobrinhos, até para tentar desconstruir, pensando na dimensão social do homem, desconstruir o que nós tratamos em terapia, mesmo na clínica, a introspecção, valorizarmos mais essa dimensão social. Por quê? Precisamos nos relacionarmos. É a partir do outro que nós tornamos pessoas melhores e mais fortes. E claro, eu estou falando ou desprezando a personalidade mais introspecta, mais tímida, como tem um afilhado, ele fala, eu sou muito tímido, madrinha. Tudo bem, vamos respeitar essa timidez, mas tentarmos esquecermos da ilha, não nos isolarmos e participarmos, e de pouquinho em pouquinho não se cobre tanto, né? Mas o importante, eu costumo dizer, que não é a pressa, mas sim o ponto que queremos chegar, né? A nossa direção. Exatamente, Sônia. E voltando para esse ponto, né, que você colocou agora, é muito importante perceber o seguinte, nós temos esse anseio mimético, né? A mímese é uma palavra em latim de onde vem a mímica, imitação. Então tem alguma pessoa que está para além do nosso contexto ali individual, que gera ali um ponto de interesse na gente. A gente fica maravilhado com o modo de agir dela, a gente fala, caramba, eu queria ser tão igual a essa pessoa, e através daí começa a transformação. Essa transformação, né, veja, já morreu a parte do isolamento. Porque se alguém te chamou a atenção, você não está vivendo mais no seu mundo, não está vivendo mais na sua ilha. Quando você começa a seguir os passos dessa pessoa, naturalmente você acaba se expondo aos mesmos ambientes que ela está ali, né? O que ela frequentou, algo do tipo. Inclusive, o próprio Carl Jung ele falava que a melhor forma da gente desenvolver a nossa personalidade é sempre se inspirar em pessoas que fazem a gente se sentir bem, né? E o bem, veja, ele não é relativizável, ele é uma coisa que você percebe quando está te fazendo bem. Eu, por exemplo, Victor, eu tenho como inspiração, dentro do meu ofício de psicologia, o próprio Viktor Frankl, meu xará, o Carl Jung e atualmente o Jordan Peterson. São 3 personalidades que eu admiro demais. E o que eu faço? Eu tento ir nas fontes que eles consumiam para eu poder ter ali um aprimoramento daquilo que eu faço enquanto psicólogo. Tem dado certo? Acredito que sim. E quando, como eu falei no início, eu também sou guitarrista. Eu gosto de determinados tipos de música, eu sou roqueiro, tá, gente? Eu gosto de determinados estilos ali dentro do rock, que tem alguns guitarristas que eles são extremamente elaborados. E eu passei a fazer a consumação deles para poder desenvolver a minha técnica. E isso me deixou em um determinado lugar. Não me fez necessariamente melhor do que eles, nem igual. Mas eu fiquei ali, né, num nível de execução na guitarra que talvez se eu não tivesse conhecido essas pessoas, eu não teria me desenvolvido. Então a interação social ela promove isso. Ela promove com que você alce ares, né, vá a determinados locais que talvez sozinho você não poderia chegar jamais. E olha a pergunta do ouvinte Jonathan. Tenho até que procurar aqui, né? Mas de alguma forma escutei sobre isso em consultório recentemente. Ele é Jonathan Mota, agradecemos sua participação, é um ouvinte assíduo do programa Viver Bem. Ele pergunta: o que a psicologia pode explicar sobre o love bombing? Love bombing. Love bombing. Na tradução, na tradução é overdose de amor, uma bomba, um bombardeio de amor. Estou traduzindo. Perfeito. E ao mesmo tempo me remete a um caso que falado aqui na clínica na semana passada, e o paciente fala assim:
acho que amo exageradamente. Uhum. Ou seja, é um bombardeio de amor. E, na verdade, a minha leitura, na minha análise, e é o que eu estou trabalhando com o paciente, é o ciúme patológico. Ele, paciente, acha que está amando mais do que devia. Love bombing. Overdose de afeto. Mas a minha leitura está, minha análise está mais para o ciúme patológico. Sim, perfeito, Sônia. Eu não conhecia o termo, vou até dar uma procurada depois, mas trazendo nessa perspectiva, eu gosto sempre de falar, né? O excesso sempre esconde uma falta. E quando a gente tem essa dinâmica, né? Essa exposição do love bombing, a gente pode falar o seguinte: o que a pessoa tem de insegurança nela que faz ela querer demais ali o outro do lado dela também, né? Tem muito essa questão. E outra, o amor, quando ele fica desordenado, ele perde, né, a característica de fazer ali o bom para o próximo, a doação para o próximo, né, a contemplação do próximo. Você começa a desvirtuar por si só e começa a enxergar o outro como se fosse uma posse sua, que é exatamente uma questão de utilização. E o ciúme desordenado que você está colocando agora é algo do tipo: você vê o outro ali como se fosse um objeto seu, do qual você não deixa ele fazer absolutamente nada sem a sua permissão. E aí a gente chega num contexto onde, bom, ou eu estou vivendo um relacionamento tirânico. O que é a tirania? A tirania, ela não permite com que o outro se expresse nas suas variáveis possibilidades. Então ele fica completamente plano, sem variações, sem um dinamismo humano, que é normal. Ou eu estou diante de uma situação onde eu não necessariamente estou amando a pessoa. Eu estou num nível de relação que está estabelecido por mera conveniência. E isso é muito ruim, porque você se coloca numa posição, né, onde você está vivo por fora, mas está morto por dentro. Então, o que é interessante tentar identificar? O que você está tentando suprir na figura do outro? O outro está tendo uma posição na sua vida de semideus, de divindade, de uma pessoa que você ama, ou de alguém que está suprindo uma falta sua. Que, dependendo de como você coloca o outro na sua vida, isso vai gerar um problema muito grande, que é exatamente isso aí, né? O excesso, a overdose, né, de amor. Se eu não sei aquilo que eu amo, eu provavelmente posso estar amando de maneira errada. Gente, falar de amor é tão maravilhoso, que a gente não percebe que o tempo passou. Vocês acreditam que o programa terminou? Chegou ao final. Ao final, 1 hora de programa Viver Bem, mas precisamos terminar e vamos aguardar as expressões de amor de todos vocês aqui com o nosso programa e com a nossa amada Rádio Catedral, que completou 31 anos no ar no último dia 8 de dezembro. Gente, uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a participação do brilhante psicólogo clínico Vitor Lima. Peço que você deixe seus contatos e que deixe uma mensagem também para os nossos ouvintes. Perfeito, Sônia. Eu que agradeço o convite, tá, por estar aqui. E é sempre muito satisfatório estar compartilhando esse assunto, que é um assunto, como a gente viu, não é tão fácil assim de ser exposto, né? Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o amor, ele estrutura. O amor, ele não deixa você se corromper. Pelo contrário, quando você tem ali a expressão do amor se manifestando diante de você, você consegue fazer absolutamente tudo aquilo que você quer. Ele é um impulsionamento para despertar a melhor versão de você, tá? Os meus contatos: eu tenho o meu WhatsApp, que é o 991 38 7156, é o meu número, tá? E o meu Instagram é o @VictorLima com 2 Is e 2 Ns.
E obrigado aqui pela participação novamente. E, gente, eu também vou deixar o meu contato e da minha equipe da Clínica Viktor Frankl, que é aqui pertinho da Rádio Catedral. A clínica funciona de segunda a sábado, de 8 às 21 horas até sexta. E o nosso WhatsApp é 99506-6463 e o Vitor Lima também atende lá. A minha mensagem é: respeito e amor são a base para um mundo melhor, gente. Então, a minha dica: respeite e ame tudo e a todos, sempre, todos os dias, porque somente assim a gente vai conseguir viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.